Olá, amigos, amigas, família. Eu quero hoje falar com você sobre algumas coisas que nós temos visto aí na TV, nas notícias, não é? No rádio, nos jornais e às vezes até mesmo ao nosso derredor, que é a respeito de como as pessoas estão intolerantes umas para com as outras. Termina um relacionamento, um cônjuge mata o outro, porque não admite ser abandonado, não admite que a pessoa não quer mais ficar junto, vai lá e mata. Deve R$10, a pessoa vai lá e mata porque não pagou R$10. Irmãos dentro de casa brigam, discutem, se tornam inimigos por pequenas coisas, por coisas insignificantes, não é? No trânsito, não é pouco que a gente tem visto aí as pessoas se matando no trânsito por quase nada. No trabalho, a disputa, às vezes por um cargo melhor, um cargo mais alto, por um salário melhor, um salário mais alto. Nas escolas, onde era para ser um lugar agradável de aprendizado, nós temos visto professores batendo em alunos, alunos batendo em professores, alunos brigando entre si, não é? E isso não é só nos nossos dias que está acontecendo, isso já vem de uma longa data. Tanto que Pedro, nosso irmão Pedro, chegou para Jesus, vendo algumas dessas situações, né, que estavam acontecendo à sua volta. Ele chega para Jesus e ele pergunta: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: eu não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. São 490 vezes que nós devemos de perdoar. E aí Jesus não falou se é por ano, se é por mês, se é por dia, mas nós devemos perdoar, eu acredito que seja por dia, 490 vezes. E Jesus, em sua infinita sabedoria, ele aproveita essa pergunta de Pedro e ele conta uma parábola para os discípulos. E então Jesus fala que havia um rei, não é, que resolveu de prestar contas com seus servos, fazer o acerto de contas com seus servos. E lhe é trazido um servo que ele lhe deve 10.000 talentos. Um talento, naqueles tempos, equivalia a um ano de trabalho. Então o servo, ele roga ao Senhor, ao rei, ele diz: Senhor, eu não tenho como pagar, nem que eu venda todos os meus bens, eu não vou ter como pagar essa dívida, não é? E aí então o rei se compadece deste homem, vendo que realmente ele não tinha como pagar essa dívida, e o rei acaba então perdoando a dívida desse homem. E este homem então ele sai, não é, faceiro, feliz da vida, não é, que tinha recebido aquele perdão daquela dívida imensa dele. E logo em seguida ele encontra um outro conservo seu que está em um patamar de igualdade com ele perante o rei. E ele então pega o servo e diz: oh, eu quero que tu me pague aquela dívida, tu me deve 100 talentos, o que equivaleria hoje a um dia de trabalho. E aí o homem então, ele diz para ele: olha, eu não tenho como te pagar, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, N coisas aconteceram, eu não tenho como te pagar essa dívida. Então este homem pega e manda prendê-lo, porque ele lhe deve e ele não tem como lhe pagar. E essa história, ela acaba chegando aos ouvidos do rei, que havia perdoado aquela quantia enorme, né, para este homem. E aí o rei manda chamar este homem. Daí o rei diz para ele, o rei adverte ele, o rei diz para ele: escuta, eu não te perdoei aquela dívida tão grande que tu tinha para comigo, por que tu não perdoaste o teu irmão que te devia tão pouco? Então o rei manda prender esse homem, não é? E até que ele pague a sua dívida, ou seja, nunca mais vai sair da cadeia, vai ficar preso eternamente, não é? Porque ele não tem como pagar essa dívida toda que ele devia ao rei e que já havia sido perdoado, não é? Mas como ele não perdoou, o rei voltou atrás e mandou
também que ele fosse pagar a dívida dele. Amados, e quanto a nós? O que a palavra de Deus nos fala? Qual a orientação que Deus nos dá quando alguém nos ofende, nos magoa, nos entristece, não faz aquilo que nos agrada e nós ficamos profundamente entristecidos? Se você ler a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus vai nos dizer assim: sede uns para com os outros compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Se nós nos colocarmos nessa parábola de Jesus que ele contou lá em Mateus capítulo 18, do versículo 23 até o 35, nós éramos aquele homem que devia 10.000 talentos ao rei. Nós éramos aquele homem que não tinha como pagar o preço pelos nossos pecados diante de Deus. E então Jesus veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Pagou o preço que nós jamais teríamos condições de pagar. Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, Jesus derramou o seu sangue para que o nosso pecado fosse perdoado. E então, amados, a falta de perdão, ela faz mais mal para quem não perdoa do que para aquele que nos ofendeu, que precisa ser perdoado. E então a minha palavra para você é que você libere perdão. Não espere que o ofensor, que ele venha te pedir perdão, venha arrependido, se humilhar diante de ti, porque nem sempre as pessoas que te ofendem, que te magoam, que te pisam, elas vão se arrepender e nem sempre elas vão vir te pedir perdão. Então, a nossa parte é perdoar, não é? Faça você a sua parte. Perdoe essa pessoa, acerte as suas contas com Deus e deixe a pessoa que vai chegar um momento em que o acerto de contas dela virá, sem sombra de dúvida. Se você tem alguém que te magoou, que te ofendeu, que machucou o seu coração, que feriu a sua alma profundamente, e não mostrou arrependimento e não pediu perdão, libere o perdão. Agora é a hora, essa palavra está vindo para você, para te livrar, para te libertar da falta de perdão. Libere perdão para essa pessoa. Tire esse peso, essa mágoa dos seus ombros. Tire esse peso que você está carregando, porque isso faz mais mal para você do que para a pessoa que te ofendeu. E a Bíblia também nos diz que assim como nós perdoamos os nossos semelhantes, Deus nos perdoa os nossos pecados. Então, se nós queremos receber o perdão de Deus pelos nossos pecados, nós temos que perdoar os nossos semelhantes. Até porque tudo que eles nos fazem, que eles possam nos fazer, não chega nem perto do valor que nós devíamos para Deus por causa dos nossos pecados. Então, o pecado do teu irmão contra ti se torna insignificante diante daquilo que nós devíamos para Deus e que graciosamente nos foi perdoado através do Senhor Jesus Cristo. Então, essa era a palavra que eu tinha para você hoje. Libere perdão incondicionalmente. Se a pessoa vier te pedir perdão, se não vier, acerte você as suas contas com Deus e deixe que o outro vai chegar a hora do acerto de conta dele com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua saúde e que tudo que você fizer seja bem sucedido, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para você e até mais.